Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança, você me mantém de pé. Unges Aleluia. minha cabeça, meu cálice transborda, Declare isso sobre a sua vida. Você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança, você me mantém. Levante sua voz de e pé. declare isso sobre a sua vida. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança, você me mantém de pé. Declare até que. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança. Deixa o Espírito Santo te envolver nesse momento. Deixa o Espírito te encher nesse momento. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança. Você pode aumentar isso. Você pode ferver nesse ambiente. Minha cabeça, meu Isso. cálice transborda. E vai em frente. Você me mantém. Há um ambiente profundo em Deus que nós precisamos entrar. Há um local em Deus que ainda não fomos. Oh, aleluia! Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Vamos crescer, vamos crescer. Em tua presença, sou como criança, você me mantém Unges, de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança, você me mantém de pé. Eu sei que certamente tua bondade Me alcança. Ele sempre nos alcança. Tua fidelidade. Oh, aleluia! Glória a Deus! Todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei Dos seus banquetes de amor eu vou dar. Oh, aleluia! E o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. Pai, obrigado em nome de Jesus. Obrigado pela unção que vem sobre nós. Obrigado pela unção que está dentro de nós. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque ela não volta vazia, mas ela prospera em nós. Ela é poderosa para salvar as nossas almas. Ela é poderosa para ser luz para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela traz esclarecimento, ela traz sabedoria. A poderosa, graciosa, maravilhosa, única e suficiente palavra de Deus. Oh, aleluia! Oh, Deus fiel, Deus bom, Deus gracioso, Deus maravilhoso, digno de honra, digno de glória, digno de louvor e exaltação. É o nosso Deus. Ele é maravilhoso e Ele quer fazer maravilhas no nosso meio. Diga hoje, é hoje que Deus vai me pegar e vai me transformar em uma nova pessoa. Hoje, Satanás, é hoje. Hoje Deus entra com providência. Hoje Deus muda a história da nossa vida. Hoje, agora, em nome de Jesus.
certamente bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia nos alcançaram. Oh, aleluia! Ele unge a nossa cabeça com óleo, Ele faz nos transbordar, Ele mudou as vestes de luto e nos deu vestes de louvor, Ele mudou de cinzas para roupa de alegria. Ele tirou o pranto e trouxe música e celebração, tempo de festa na presença do nosso Deus, a abundância de alegria. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Como é bom louvar ao Senhor, como é bom exaltar ao Altíssimo, como é bom, e quem não te louvará, ó Senhor, quem não glorificará o teu santo nome, se até das pedras tu podes suscitar filhos para a tua glória. Eis-nos aqui, o teu povo, o povo que adora o teu santo nome, com fidelidade no coração e com as palavras de Deus na nossa boca. Nada poderá nos resistir. Aleluia! Ei, se o Senhor designou, quem o fará desistir? Ei, se o Senhor prometeu, quem vai invalidar? Ei, se o Senhor falou, vai acontecer, e ponto final. Oh, aleluia! 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 Não vivemos por vista, mas vivemos pela fé. Pela fé já temos tudo o que precisamos. Aleluia! Aleluia! Isaías capítulo 40, se você puder, acompanha aí. Não deixa essa unção se esvair, não deixa vazar para lugar nenhum, mas se embriaga com a presença de Deus. Isaías 40, aleluia, versículo 28 diz: não sabeis, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado. Ei, quem estava cansado aqui? Quem é que estava cansado? Porque eu sei que quando Deus entra, o cansaço sai. Quando você está desistindo, Deus entra e faz você correr a milha extra. Ei, Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão se forem na sua própria força. Mas os que esperam no Senhor, quem está esperando em Deus aqui? Quem é que está esperando algo de Deus? Vai acontecer! Aleluia! Oh, aleluia! Isso não é palavra de homem, é palavra de Deus! Renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Oh, aleluia! Caminharão e não se fatigarão, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre você. Ele te ungiu com poder e autoridade para você fazer a obra de Deus. Não desista, não se canse, não pare, se levante no poder do Espírito, porque o Senhor te ungiu. Oh, se a gente quisesse acabar o culto aqui, estava bom demais. Deus já falou, vai acontecer, vamos embora. Mas Deus tem mais. Diga: Deus tem muito mais. Aleluia. Você pode sentar, querido, querida. Obrigado, louvor. Ei, eu já estou bêbado aqui. Oh, unção poderosa, gracioso Espírito de Deus. Que manhã maravilhosa, amados.
Não deixe as cadeiras vazias dizer que a igreja não está funcionando. O diabo não é um ótimo apresentador de Deus. Ele é um mentiroso. Ele é falso. Ele usa o espírito de engano. E a Bíblia diz que até para alguns dos fiéis, os escolhidos, o espírito de engano pode corromper. Você está aqui. Você veio com a intenção de ouvir a palavra de Deus. Então se prepara. É para você. Deus preparou uma mesa. Deus preparou um café da manhã reforçado. Sente na casa do seu pai e coma tudo que ele vai lhe servir. Muitas das vezes vai parecer brócolis para uma criança que gosta de doce. Não quero, não gosto, mas preciso. Quem concorda comigo aqui? Diga tudo que é da palavra de Deus. Eu recebo com coração humilde e ensinável. Amém? Glória a Deus. Eita, o pastor gritou tanto que está quase falhando a voz. Mas há uma unção e uma graça nesse ambiente aqui, amados. E foi por sua culpa. Foi por sua culpa que aconteceu isso. Isso que Deus age é porque fé ativou a presença. Diga, minha fé abre um ambiente celestial para mim. Diga, minha fé abre o trono da graça. Diga, minha fé traz as coisas que não existem como se já existissem. E vai aparecer na minha mão. Porque Deus é fiel. Será que Ele vai encontrar fidelidade em nós? Será que Ele vai encontrar fidelidade em nós? Lucas faz essa pergunta. Quando o Filho do Homem voltar à terra, será que Ele vai achar fé? Estamos tratando no mês, falando do assunto fidelidade, lealdade ao Senhor. Mas tudo que envolve fé ao Senhor que eu não vejo, vai me motivar a servir aquilo que eu vejo. Sim ou não? Você está numa igreja, amém? Você está num ambiente físico. Você está adorando ao Senhor, fazendo com seus sentimentos se curvem e obedeçam ao Cristo que você não está vendo, que você nem sequer viu, que você pela fé recebeu a salvação, que você pela fé acolheu como sendo a verdade, o Salvador do mundo é seu Salvador. Você nem viu, você ouviu falar. A Bíblia diz que Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 17, ele orou a oração sacerdotal e ele disse, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Você está no lucro. Vou dizer isso de novo para você se animar. Você está no lucro. Além daquela geração de Jerusalém que ele disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu tentei te ajuntar como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, mas você não me ouviu. Você tem ouvidos aí? Você tem ouvidos espirituais? Ouça o que o Espírito está dizendo. É um tempo de você se levantar por fé e em fé vencer todas as circunstâncias, porque a impossibilidade humana não trava a possibilidade divina. Você entendeu isso? Os meus defeitos, as minhas falhas, os meus menos não fazem diminuir em Deus. Muito pelo contrário, nos gloriamos na nossa fraqueza, como Paulo, para que o poder de Deus se manifeste através de nós. Não é a nossa capacidade, mas é a capacidade de Deus em nós. Porque nele nos movemos, existimos, respiramos e tudo mais. Quem acredita que é assim na vida? Você é abençoado. Não se canse. Não desista. No dia que você notar que o combustível está chegando na reserva, está na hora de você começar a se conectar com a sintonia certa. Eu me lembro de ter falado uma analogia, que eu vi o Jânio César falando, sobre a trindade, a triunidade de Deus. E ele falava sobre aquele som antigo, né, dos anos 90, o top de linha, toca-disco, toca-fita e rádio. Olha que maravilha. Era top. Eu me lembro que quando a minha mãe comprou até gravar fitas, eu gravava lá. Tanto gravava. E seria ele falando da analogia física desse equipamento. O toca-disco era o principal desse som. Quem lembra que antigamente só existia o disco de vinil? Não existia CD, fita era o top, para quem tinha. Então, era o toca-disco o principal, o toca-fitas, o que recebia a mensagem e gravava, e o rádio que tinha que sintonizar. Então ele diz, o toca-disco era o Deus Pai.
o rádio como o Espírito Santo, porque você, para pegar algo que ele dizia, você tinha que estar concentrado, sintonizado, na vibe certa, para ouvir o que o Espírito tem para dizer. E o toca-fitas era como o próprio Jesus, que ouvia falar do Pai e transmitia. Como aquele toca-fita que grava e retransmitia aquilo que foi gravado nele. Jesus dizia que só fazia o que via o Pai fazer, só falava o que ouvia o Pai falar. Eu sei que é bem simples essa analogia, mas hoje eu e você estamos sendo tocados pela triunidade do Pai. Somos filhos, sim ou não? Somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é o acesso que nos liga. E o Espírito Santo é aquele que nos guia. O Espírito da fé está em você. O Espírito da fé está sobre você. E o Espírito da fé te faz falar, te faz andar à altura do seu chamamento. Amados, não desista da sua fé. Não desista de perseverar e caminhar no Senhor. Aleluia. Não desista daquilo que Deus já falou para você, por causa de zoadas e barulhos e ruídos fora da sintonia do som do céu. O mundo está aí numa guerra. Oh, vai se movimentar. Quem mexer comigo eu vou soltar uma bomba nuclear, o outro também tem. Não se preocupe. O mundo não vai se acabar como acham em bombas. Existe um fogo no céu que homem nenhum conhece, que nenhum cientista criador de bomba atômica capacitou-se para realizar a energia dele. É com esse fogo que Pedro diz que os elementos dos céus vão ser destruídos. Não é com bomba. E saiba, Deus ainda é juiz sobre todas as coisas. O Senhor há de julgar a Rússia, a Ucrânia, mundo, pessoas que ainda não se levantaram para falar que Jesus é Senhor. Vai ter o dia de todo olho ver, de toda a língua falar que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. O que é que eu e você podemos fazer agora? Se junta à carruagem. Se você não pode ir lá por causa de uma situação física, Verbo da Vida hoje tem uma ação social que está voltada lá para a Polônia, para buscar aquelas crianças e mulheres que estão fugindo da guerra. E você, com seu dízimo e sua oferta, faz com que essa igreja participe disso. Você sabia disso? O reino de Deus está se movimentando, apesar das trevas também. O diabo quer matar, roubar e destruir, ele não se desvia disso. E pessoas, por causa de mau costumes, por causa de mimimi, deixam de vir para a igreja. Ah, porque eu estou cansado. Já leu Isaías 41? Aliás, 40. Do 28 ao 31. Alguém já diz, o que não tem remédio, o remediado está, né? Isso é um ditado do mundo. Deixa eu dizer o que a Bíblia diz. Se você crê em mim, até se morrer, viverá. Diga, para crente, tem solução em todas as vidas. Ou, toda a vida, perdão, vidas não. Confusão é essa. Somos crentes em Jesus Cristo, não outra coisa. Foi Nandinho que me confundiu aqui. Somos cristãos, cremos no Espírito de vida em Cristo Jesus. Que confusão é essa? Deus é bom e o diabo não presta. E o engano de Satanás é que nos últimos tempos as pessoas se esfriariam. E as pessoas leem isso na Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 3 diz isso, falando sobre nos últimos dias, tempos difíceis. Tempos em que as pessoas seriam atrevidos, desafeiçoados, afastados da vida de Deus, andando com falta de fé e buscando para si posições para se agarrar. Saibam disso. Isso não é promessa, é advertência. Não tem que acontecer no corpo de Cristo, mas saiba disso, vai acontecer. Pode ser que uma pessoa que sentava do teu lado nunca mais venha. Misericórdia mesmo. Pode ser que uma pessoa que andava contigo, correndo, pegando na tua mão e dizendo, vai, você vai conseguir, olhe para você e dizer, não ando mais com você. Eu não te conheço, eu não quero andar mais com você. Ou você me decepcionou, não ando mais contigo. Você vai desistir por isso? Você vai parar e desistir da sua fé porque alguém desistiu de andar com você? Então a sua motivação não era Jesus.
Então a sua motivação não era o reino de Deus, a sua motivação era pessoas te aplaudirem. E zelo de Deus, eu estou dizendo zelo de Deus, está agindo nesses últimos dias. E aqui sobre mim, eu creio em nome de Jesus na unção que está fluindo nesse ambiente. Você lembra que você cantou? Unges minha cabeça, meu cálice transborda, quem unge é Deus. Não é o pastor Cláudio, não é ninguém, a gente pode impor as mãos e ativar algo que já está dentro. Mas Deus é que te unge, Deus é quem te capacita. E se você parou, você invalidou a capacidade de Deus? Se você desistiu de estar junto, foi Deus quem falhou? Sabe, em Deus não há divisões. Em Deus não há duplicidade de ideias. E não existe servir a dois senhores e agradar a Deus. Ou eu sirvo ao diabo, ou eu sirvo a Deus. Em cima do muro não existe. Aliás, alguém já disse, o muro é do diabo. Porque Deus não constrói divisões. Deus não constrói limitações, porque nele não tem limitações. Você acredita nisso? Aleluia. Aleluia. Estamos vivendo um tempo profético, amados. E há um derramar do Espírito para esses últimos dias. 2 Crônicas, capítulo 20. O rei Josafá estava cercado e ele ora, né? E diz ao Senhor, olha Senhor, as afrontas dessa grande multidão. E Deus dá algo para ele falar. E ele diz para o povo de Israel, essa guerra não é sua, é do Senhor. No versículo 20, depois ele ter disposto os levitas para irem à frente do exército, para falar da benignidade do Senhor que dura de eternidade a eternidade, ele diz no versículo 20, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, deixa eu trocar aqui por Vitória, ouvi-me, ó Vitória, e moradores residentes dessa cidade, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. Quem crê aqui? Que Deus é o mesmo de ontem, hoje e será para todo sempre. O princípio que ele está falando aqui, você pode dizer, ei, mas é velha aliança, e está falando lá para Judá, ele está falando lá para Jerusalém. Ei, o princípio de Deus é eterno, é atemporal, o que ele ensina ontem, é o que ele vai fazer todo sempre, porque ele não muda, e a palavra dele não é invalidada pelo tempo. A Bíblia diz que a respeito do não se cumprir um juízo de Deus, não é porque Deus demora, é porque Ele é longânimo, para que muitos se arrependam e voltem-se para Ele. Diga, Deus bom, Deus fiel, Deus verdadeiro e Deus paciente. Deus não julga muitas coisas como fez na mesma época com Ananias e Safira, de bate pronto, mentiram ao Senhor, enganaram talvez tentaram enganar os apóstolos, né? Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, ei, você não mentiu a homens, mentiu a Deus. E o Espírito de Deus julgou, pronto, rápido, Ananias e Safira pelo engano. Por quê? Qual era o engano deles? Querer conquistar um status que eles não tinham. Querer posição que não era dada a eles por causa de um ato de Barnabé. De ter dado do seu campo a oferta e lançado aos pés dos apóstolos. Sabe, Deus não recebe falsa adoração. Diga amém. Deus não recebe o que era para ser de ouro, bronze. Deus criou todos os minérios, Deus criou todos os metais, Deus criou tudo para a glória dele. Mas ele não recebe o que ele não exigiu como se fosse aquilo que ele merecia. Diga, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso colherá. Infidelidade vai gerar infidelidade. Eu planto infidelidade, vou colher infidelidade. Eu planto displicência com as coisas de Deus e não posso exigir no natural que as coisas sejam feitas de primeira linha.
Eu não posso exigir que essa igreja esteja pronta, zerada, com tudo perfeito, se eu não entro para ser aquele que coopera. Amém? Estou falando de mim, Cláudio, pessoal, inclua-se no que a palavra está dizendo. Somos corpo ou não? Somos membros individualmente, mas somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui no Brasil e no mundo, de uma forma geral. Se não está acontecendo ainda aquilo que eu esperava que acontecesse, talvez seja eu que estou vendo aquilo que não está funcionando, deixando de ser solução. Eu poderia ser solução, estou sendo entrave. Infidelidade trava resultados. Você já viu um homem crente orar por algum doente que não foi curado? Quem já viu isso? A pessoa estava crendo. Você chegou lá, se eu impor as mãos, está lá escrito, o Evangelho de Marcos diz que os sinais acompanharão os que crerem. Eu vou lá e vou botar a mão naquele aleijado, ele vai levantar. E você vai em fé, ora, e a pessoa não se levanta. Quem falhou? Quem errou? Quem não deu crédito exato? Ah, talvez você tenha sido guiado pela emoção. Não, a Bíblia não fala de emoção nesse momento. Ela fala os que crerem. Só o ato simples de você ir fazer já demonstrou que você creu. Agora você precisa entender que a sua fé não sobrepuja a fé do outro. Ah, eu amarro, eu prendo e faço ele vir. Vai não. Se o outro não acreditar naquilo que é a palavra de Deus, não tem efeito sobre ele. Diga, a palavra de Deus funciona para quem tem fé. Porque quem não acredita que ela é verdade, não recebe como verdade. E você só vive a verdade que acredita, sim ou não? Eu só recebo da palavra de Deus o que eu acredito. O que eu ando à altura, mas lembra disso? A palavra de Deus toda, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Eu não posso selecionar o que eu quero, como uma criança mal criada, pega o prato e separa o que a mãe botou como elementos. Eu fazia isso. E eu detesto até hoje cebola. Estava lá, tudo bonitinho no prato, saía escolhendo o que queria comer. Saía escolhendo algo que me beneficia, que eu gosto. Esse aqui eu gosto, mas o que me beneficia, só porque é meio azedinho, meio ardido, eu não quero não. Quem sabe que Deus é mais esperto que uma mãe para balancear o alimento que deve ser dado? Deus sabe tudo, amados. Ele não corrige aquilo que ele não deve corrigir, se não deveria ser corrigido. E eu creio que Deus está nos alinhando, nos ajustando para andar em fé, para andar no nível onde eu creio e recebo. Ah, e para ver a manifestação? Eu já vi pela fé. Eu agora começo a agradecer a Deus por aquilo que eu não vi, por aquilo que eu não estou sentindo, por aquilo que ainda não está na minha mão, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu peço, conforme o seu poder que é eficaz. Não é na força do meu pensamento positivo, mas é na força da palavra, da fidelidade do Deus fiel, que disse que a fé alcança a resposta. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Mas é importante que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e Ele faz o quê? Ele é galardoador, presenteador daquele que o buscam. Mas daqueles que o buscam com fé. Fidelidade é o assunto de Deus para mim e para você. Fé é a moeda que movimenta os negócios do reino de Deus. Você entendeu isso? Glória a Deus. Lucas. Oh, Espírito Santo. Deixa eu só achar aqui. Glória a Deus. Oh, Jesus. Capítulo 18 de Lucas.
Se você já chegou, só um pouco de paciência. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do 1. Isso é palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é nosso exemplo, amém? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? E a palavra tardio aqui é longânimo, paciente, tanto com a exigência, quanto para aquele a quem o alvo da exigência é contra. Paciente para que as pessoas se convertam, mudem o status de desobedientes e infiéis e passem a crer. Digo-vos, pois, que depressa. Olha só, no versículo anterior ele diz que Deus está tardio para com eles, mas olha a resposta: digo-lhes que depressa lhes fará justiça. Diga: Deus se apressa com a sua justiça. Isso quer dizer que Deus também aqui, nesse conceito que Jesus está dizendo, e Jesus é a explicação exata do ser de Deus. Tudo que Jesus dizia era porque ele ouvia o Pai dizer, certo? Então ele disse: Deus responde rápido. Deus não demora com seu julgamento, mas Ele é longânimo para com o pecador, para que ele tenha tempo de se arrepender e seja salvo. Porque qual é a vontade do Senhor? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento do nosso Deus. Amém? Mas Ele responde rápido. Então quer dizer que eu posso crer que a minha resposta já está assim que eu oro crendo? Sim ou não? Então se Deus é fiel desse jeito, por que eu não posso ser aquele que imita a fidelidade do Pai? Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Quem é filho amado de Deus aqui? Então você pode e consegue andar em fé. Amém? Você pode e consegue andar em fidelidade, porque é uma realidade que está dentro de você. Diga: o meu espírito recriado é capaz de andar em fidelidade. Amém? Então, digo-lhes que depressa fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem. Eita, pergunta cabulosa. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Tempos difíceis, tempos de pessoas se afastarem da igreja, tempos de pessoas dizendo: não gosto não, porque o pastor fala assim, fala assado, eu não gosto do louvor, eu não gosto daquilo, fica muito frio, é muito quente, eu vou ficar em casa. Paulo diz que não devemos deixar de congregar como costumes de muitos, porque é um bom costume de Jesus. Você é seguidor de Cristo aqui? Você vai ler os evangelhos em casa e procure o dia que Jesus faltou a um culto na sinagoga dele. Diz que Jesus todas as vezes estava lá na sinagoga como de costume. Jesus, o próprio Deus andando na terra, sentia-se à vontade de participar todos os cultos da igreja local. E a gente desiste, a gente se cansa, a gente se desmotiva. Nada contra algo que você está fazendo como uma escala. Você está escalado para o trabalho, você está escalado em alguma coisa que te prende. Amados, exceção existe. Mas o mal é que o mundo levou a exceção a ser uma regra e a regra deixou de ser exceção. Qual é a regra? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí qual é a exceção? Ei, é bom você não ir muito toda vez para a igreja não, rapaz. Todo dia tu vai lá e dá oferta, todo dia tu vai lá e dizima, todo dia tu vai lá e faz não sei o quê. Um dia vai acabar. É melhor tu trabalhar mais para poder ter. Vê que coisa bonita. Já imaginou você trabalhar tanto, se prender tanto para um dia só na vida, chegar diante do Senhor com aquele dinheiro todinho?
Se no pouco você não está sendo fiel, imagina no muito. Amado, se é ruim a gente dar um dízimo de R$1, sai pesado, imagina você ganhando 1 milhão e tendo que dar um dízimo de 100 mil. Não vai dar. Não caia nesse engano. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Aí Deus olha a tua fidelidade no pouco e te coloca sobre o muito, porque Deus não é irresponsável. Deus não vai fazer os filhos se lambuzarem com a bênção ao ponto de esquecer o abençoador. Deus não vai fazer você ficar olhando para baixo quando seus olhos devem estar fitos para o autor e consumador da sua fé, aquele que está sentado à destra da majestade santa. Deus não concorre, aliás, nem deveria concorrer com qualquer coisa, porque a glória de Deus Ele não divide com ninguém, nem com nada. Diga: no meu coração, o trono de Deus não vai ser assentado por nada nem ninguém. Isso é fidelidade. Espaço certo, do tamanho exato do ser de Deus, é o trono do meu coração e do seu coração. E nada nem ninguém pode tomar esse espaço, nem sentimento, nem raiva, nem ódio, nada, absolutamente nada. Trevas não concorrem com a luz, porque quando a luz chega, a trevas sai. Quando a luz ilumina a bagunça, o caos é motivado a mudar. Gênesis capítulo 1, Deus vendo a terra que estava sem forma e vazia, diga, um caos total. Estava tudo fora do lugar, tudo sem forma e vazio, mas Deus, que habita na luz inacessível, chegou e disse: haja luz. E luz apareceu, ou seja, aquilo que agora estava visto, Ele disse: agora vamos organizar. Vamos colocar tudo no lugar certo. Vamos estruturar e fazer o ambiente para que o homem entre. A glória da criação é você, comedor de feijão e arroz. A glória da criação somos nós, filhos e filhas de Deus. Homens e mulheres que ainda na carne, mas não vivendo pela carne, temos a imagem do próprio Deus em nós. Independente da cor da pele, independente da aparência física, somos a imagem e semelhança do Criador. E o diabo quis isso para ele. Por isso que ele te odeia. Por isso que ele te tenta. Por isso que ele tenta fazer com que você se afaste da fidelidade ao Senhor e coloque outros deuses no altar do seu coração. Outras necessidades, outras funções para você fazer. Olha, quanto mais responsabilidade você tem, menos tempo tem para Deus. Para com isso. Olhe para o autor e consumador da sua fé e julgue pela palavra. Isso está sendo para a glória de Deus? Isso está sendo o que Deus me chamou para ser? Porque tem um motivo e um propósito para você fazer algo nessa terra. Se você não sabia, você nasceu para o propósito da glória de Deus. Você nasceu não simplesmente como fruto de um relacionamento entre seu pai e sua mãe, mas você nasceu primeiro para o coração de Deus, porque a Bíblia diz que Deus nos viu, como o salmista diz, como massa ainda informe no ventre da nossa mãe, e Ele designou os dias da nossa vida. Então você nasceu para o propósito de Deus. Você nasceu com a ideia do que Deus disse: Ele vai crescer, Ele vai me conhecer, Ele vai me temer e vai andar nos meus estatutos. E vai vivenciar os meus mandamentos, e por causa da obediência aos princípios da minha palavra, ele vai ser coroado de glória, ele vai ser revestido de justiça, e ele vai obter pela fé tudo o que ele quiser, por causa dos princípios da palavra de Deus. Deus quem estabeleceu a fé, Deus também faz com que a fé seja efetiva, poderosa, e a Bíblia diz, que isso não vem de nós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz que Deus repartiu uma medida de fé e colocou em cada coração. Quem tem fé aqui? Talvez alguém diga, mas a minha fé é do tamanho de um grão de mostarda. Ei, se essa tua fé é do tamanho de um grão de mostarda, ela é suficiente para fazer a tua boca falar contra a montanha e essa montanha ser lançada fora do lugar. Imagina se fosse maior. Mas olha, a Bíblia diz também que a fé é crescente, que o vosso amor cresça e a vossa fé aumente. Jesus, olhando para as pessoas, disse:
esse é um homem de pequena fé. Mas também olhou para outro que disse: Senhor, manda com uma palavra e meu servo vai ser curado. Ele disse: grande é a fé desse homem, que nem vi em todo Israel uma fé desse tamanho. E ele era um gentio, apartado das alianças, nem tinha pacto com Deus. Quem tem uma aliança com Deus aqui? Você tem isso? Tem certeza? O sangue de Jesus ratificou isso. Então, pelo sangue de Jesus, o vivo e novo caminho de uma eterna e gloriosa aliança, saiba que Deus é fiel e Ele espera que eu e você cumpramos a parte da nossa aliança. Qual é a parte da nossa? É obedecer àquele que nos deu tudo, é reconhecê-lo em tudo e em todo momento, que Ele é possível e é capaz de mudar qualquer circunstância, apesar de nós. Deus é fiel e Ele não muda. E como eu falei, seu espírito recriado, segundo Deus, tem fé. Gálatas, o livro de Gálatas, capítulo 5. Aliás, vamos ler antes, o capítulo 3, versículo 11 diz: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Você é justificado por Cristo? Amém? Capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 16. Estamos numa escola bíblica dominical e Deus é bom e tem nos guiado a falar a palavra dele, amém? Seja convencido pela palavra de Deus. Aleluia. Aliás, vamos lá, 5, né? Versículo 6, logo de cara, depois a gente vai para o 16. Versículo 6 primeiro diz: porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim, o quê? Você está acompanhando aí? Gálatas 5, 6 diz: porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas a fé que opera pelo amor. Aleluia. Versículo 16 diz: digo, porém, andai onde? Em espírito. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne ou desejos desenfreados da carne. Concupiscência dos olhos, concupiscência da vida, aliás, soberba da vida, concupiscência da carne. Aleluia. Você andando no espírito não satisfaz essas coisas, mas satisfaz a Deus. Porque a carne cobiça contra o espírito, ou diz, em outras versões, milita. A carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém, Espírito Santo. Quem já ouviu essa frase? Quem manda na minha vida sou eu. Meu nariz. Alguém já ouviu agora de uma nova forma, né? Meu corpo, minhas regras. O diabo é o mesmo, as frases mudam, mas o princípio dele é o mesmo: mentir, roubar e destruir, enganar, trazer uma certa autoridade para quem deveria estar submisso à autoridade principal, pervertendo o conceito, trazendo rebeldia, ao invés de questionar respeitosamente, leva-se um desafio. Não seja isso na minha e na sua vida. Nunca questionar a Deus, nunca questionar alguém. Amados, eu aprendi isso. Eu me lembro que pouco tempo que eu andei no grupo de louvor e liderando pessoas que chegavam e diziam: Deus falou comigo para eu entrar nesse departamento. Eu dizia: se Deus falou, entra para o gozo do teu Senhor. Pouco tempo depois, por causa da exigência de onde Deus mandou ele estar, ele dizia: eu não quero ficar aqui não. Vou ficar aqui não, rapaz, ó, tem que vir todo culto, tem que chegar uma hora antes, tem que orar antes, tem que se consagrar, tem que fazer não sei o quê, tem que andar certinho, tem que mudar a vida. Quero mais não. Começa faltando, começa negligenciando e depois diz: olha, Deus falou comigo para sair. Aí eu digo: se Deus falou, saia do gozo do seu Senhor. Não vou ser eu quem vai impedir Deus de falar com você.
E nem sou eu, simplesmente eu creio que há uma unção sobre o pastor da igreja, como sendo o anjo da igreja para falar como um profeta, a boca de Deus para você. Mas você tem uma Bíblia aí? Você tem o Espírito Santo dentro de você? A Bíblia diz que a unção do santo ensina todas as coisas. E não há necessidade que ninguém te ensine, apesar que Deus mesmo levantou mestres para a igreja, amém? Mas olha só, o que é que a unção te ensina? A andar no temor do Senhor, a reconhecer a presença. O restante você precisa da leitura e de alguém que te explique a palavra, porque você só chegava à salvação se alguém anunciasse o evangelho, sim ou não? Então você precisa que pessoas anunciem algo para que o Espírito pegue esse assunto e te ensine, te explique, te estabeleça e te dê autoridade de vida, amém? Vamos continuar. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, e quais são elas? Vê se acontece isso, inclusive no meio da igreja, infelizmente. Prostituição, isso acontece sim ou não? Impurezas, acontece. Lascívia, idolatria, crente idolatrando, sim, meu dinheiro, meu filho, meu marido. Eu confio mais no que meu marido diz, no que minha mulher diz. Mas irmã, anda nisso, irmão, anda naquilo, anda no temor do Senhor. Não, mas meu marido disse, minha esposa disse, mas meu patrão disse. Eu me lembro que quando criança meu pai dizia para não atender o telefone, diga que eu não estou. E quantas surras eu levei que eu disse, olha, ele disse que não está. Ele mandou dizer que não está. Quantas surras eu levei por isso, amados? Porque eu aprendi com a minha mãe que quem mente também rouba. E eu não roubava. Mas era forçado a mentir num telefone porque o camarada não queria mais atender quem estava cobrando. Está entendendo isso? Coisas simples do dia a dia que levam como um costume hábitos da mentira. Olha, amigo, eu não quero falar com você, simples assim. Diga a fulano que eu não vou atender ele porque eu vou resolver lá. E vá, porque a palavra do crente, quando é sim, quem sabe? Quando é sim, e quando é não, passar disso é o quê? Procede do maligno. Aleluia. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Existe isso. Inimizades, porfias, que são divisões, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias no meio da igreja, existe? Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas vão herdar o reino de Deus, né? E aquela graça, uma vez salvo, salvo para sempre? E a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo não é poderosa para mudar essa causa? Claro que é. A graça salvadora, ela é favor imerecido para o pecador que nem merecia a salvação, mas ela também é um poder disponível de Deus para trazer o resultado que Deus quer. Agora, se eu tiro como vã a graça de Deus, isso aqui é o que eu estou vivendo, uma mentira, um disfarce. Diga, mas eu estou firmado na verdade, fundamentado na palavra, e dela eu não abro. Amém? Isso é fé, isso é atitude de fé. E o versículo diz o seguinte, mas o fruto do Espírito, e aqui está escrito o Espírito maiúsculo, mas deveria ser o Espírito com E minúsculo, que é o Espírito recriado no homem, o Espírito trazido de novo à imagem e semelhança de Deus, retirando aquelas impurezas e trazendo a vida de Deus para dentro de nós. Ele diz assim, mas o fruto do Espírito pare aqui, antes de ler as evidências do fruto. O fruto do Espírito ele não vai ser, ele não tenta ser. Então a questão que Deus mudou para mim, para você, é de identidade. Diga, eu sou fiel, eu não tento ser fiel. Quando eu recebi Jesus, eu passei a ser fiel a Ele. Na lei existia um escravo que ia para a porta do seu senhor e dizia, eu amo o meu senhor, fura aqui minha orelha. Era o tal do
escravo de orelha furada. Era um escravo eterno para a vida toda, porque ele ama ao seu Senhor e vai servi-lo até a morte. Quem sabe que você já morreu? E sua vida está oculta em Deus, em Cristo Jesus, e Jesus em Deus. E o que é de Deus, o maligno não toca. Então sua reputação está em Cristo, não aqui. Ande sim em santidade, ande sim em integridade, ande em fé, mas a nossa reputação está em Cristo. A nossa maneira e qualidade de vida está em Cristo. Nós devemos ter a mentalidade de reino. Eu sigo ao meu rei, eu ando igual o meu rei anda, eu falo o que o meu rei manda eu falar, eu faço o que o meu rei manda eu fazer, mesmo que isso me traga prejuízos aqui no natural. Mas há um eterno peso de glória que não se compara com as nossas leves e momentâneas tribulações. Porque o fruto do Espírito é uma questão de identidade. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu ando em novidade de vida. Eu tenho a vida do próprio Deus em mim e isso vai acontecer. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. A minha está escrito aqui a versão fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou você está sendo preso agora porque você resolveu amar as pessoas. Esteja preso, bota a mão para trás, entra no camburão. Você já ouviu alguém sendo preso desse jeito? Porque andou em amor? Porque andou em alegria? Esse homem é feliz demais, manda prender ele. O pau comendo no centro e você tem shalom em você, a paz em meio às guerras. Ele está muito zen, vamos bater nele, vamos prender ele. A gente cutuca ele com vara curta e ele não recebe a provocação, é longânimo. Sabe o que Deus fez comigo e com você, que éramos pavio curto, eu era, não gostava muito de muita palavra, já ia para a pancada. Deus pegou o pavio que era curto e esticou. O diabo vem com fogo para queimar e testar, mas nunca consome, porque na verdade o fogo está em nós. Amém? Fogo do Espírito está em nós. Somos incendiados por Deus por dentro. Então o fogo de fora não queima. O fogo de Deus em nós é o que arde. Amém? E fidelidade a Deus faz com que isso seja uma realidade para mim e para você. As coisas de fora não me governam, mas as coisas de Deus. E o reino de Deus está onde? Sobre mim, mas também dentro de mim. Você entende isso? Nós somos embaixadores de Cristo. Já? Eu nem notei que o tempo foi embora. Isso foi, Vinícius, acabou meu tempo aqui. Você vê que quando o Espírito de Deus está fluindo e a palavra está sendo favorável para você, o tempo passa, você nem nota. Eu creio que um dia, não que isso seja impossível, mas a gente zela pela integridade da igreja. Já imaginou um culto como Paulo começou pela manhã e virou para o outro dia, ao ponto do rapaz que estava na janela cochilar e cair e morrer? Deveria acabar o culto, né? Morreu um irmão, rapaz, estava ouvindo a palavra, cochilou, o pregador passou direto. O irmão morreu, vamos acabar o culto, vamos enterrar o morto. Não, Paulo desceu, orou pelo menino, ressuscitou e continuou o culto. A gente não sabe até onde foi esse culto. Mas já imaginou você estar envolvido com a palavra e com o Espírito Santo de Deus, ao ponto de você não notar o tempo passando, mas perceber que no Espírito você está sendo fortalecido? Vai chegar esse tempo nessa igreja, na sua vida, no seu trabalho, onde você for, onde Deus vai se estabelecer em você de uma maneira tal, que parece que o tempo para os outros está correndo, mas para você está sendo favorável. Para os outros está sendo contrário, mas está chegando um tempo de um avivamento pela fé, onde vamos viver o poder da palavra como Atos. Quem ama ler o livro de Atos e ver, rapaz,
A sombra de Pedro passava curando as pessoas na calçada. Rapaz, o Pedro e o Paulo, quando andavam, os espíritos saíam gritando. Quem quer isso para a sua vida? O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. E o Deus que fez o livro de Atos ser escrito, quem lembra? E assim foram os últimos atos dos apóstolos. Foi assim? Tem esse capítulo aí? Tem não, né? Isso quer dizer que o livro de Atos ainda continua em mim e em você. Nós somos Atos 29, 30, 31, 32, até Jesus voltar. Nós estamos escrevendo os atos dos enviados do Senhor. Quem é enviado de Deus aqui na terra? Fica de pé em nome de Jesus, a gente vai estar encerrando. Deus é bom. Você foi alcançado pela palavra de Deus. Deus despertou algo em você. Se movimenta com a informação que Deus deu para você e começa a agir à altura. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua fidelidade, pela tua palavra e pela unção que o Senhor manifestou hoje pela manhã. Te damos graças e rendemos, Pai, a você o louvor e a glória, e declaramos um tempo favorável para que essa glória não se esvazie, mas ela aumente, que ela cresça na vida dos meus irmãos e na minha, e eu creio, Pai, num resto de dia e almoço e tarde, na tua presença, com o teu favor, com a tua glória, e nos levando em segurança para os nossos lares, em nome de Jesus, esse início de semana, Pai, uma semana poderosa, próspera e abençoada, debaixo da tua boa mão, em nome de Jesus, amém. Sejam abençoados na prática da palavra, shalom.